Quem achou Juízes capítulo 6, diga glória a Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração. A partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lugar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente, ou o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é Deus e está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos, por gentileza, curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, a tua palavra, nós estamos diante dela, estamos diante da tua presença na noite desse dia, já podemos sentir o teu Espírito Santo nos envolver nessa noite, já podemos sentir, ó Deus, a tua presença num tempo de adoração e louvor. Senhor, a tua palavra que já foi falada no momento da oferta, como é bom estar na tua casa, na tua presença, Senhor, e saber que o Senhor é o nosso guia, que o Senhor é o nosso protetor, que o Senhor é o amado da nossa alma. Se estamos aqui nessa noite é porque a tua presença nos arrastou para cá. Se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor quer falar ao nosso coração. Senhor, a palavra é tua, eu sou teu, a igreja é tua. Fala conosco mais uma vez. Senhor, não é por minha causa, mas é por causa do Senhor, é por causa da tua palavra. E nós, ó Deus, nos colocamos agora submissos a ela, porque a tua palavra provoca dentro de nós, ó Deus, uma revolução e produz frutos, para que possamos sair daqui, Senhor, e incendiar esse mundo com a tua presença. Fala conosco nessa noite, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você diz amém? Gostaria que você emprestasse a sua atenção agora. Nós lemos um texto bastante conhecido. Esse texto é o texto da história de Gideão. Quem nunca ouviu falar dessa história? Se você é como eu, desde as criancinhas lá, cordeirinhos de Jesus dentro da igreja, você já ouviu falar sobre a história de Gideão. Gideão foi aquele que venceu uma guerra com 300. E aí a multidão que estava vindo contra ele, que eram os midianitas, eles eram considerados tão grandiosos os seus números que eles eram contados como a areia do mar e como gafanhotos. Mas só para você se situar na história, talvez você que não saiba dessa história, a Bíblia vai dizer que Israel estava passando por um tempo de paz, depois de Débora ter sido uma mulher vitoriosa diante da guerra, uma das juízas do tempo dos juízes. A Bíblia vai dizer que a história de Israel, o povo de Israel, os filhos de Israel, eles estavam vivendo agora um tempo de paz. Esse tempo de paz durou 40 anos. Quanto tempo? 40 anos de tempo de paz, onde não tinha guerra absolutamente nenhuma. Eles estavam agora num tempo de tranquilidade. Mas parece que nós cristãos não podemos viver muito em tempos de tranquilidade. Como foi cantado aqui nessa noite, nós em tempo de guerra não podemos parar de lutar, não podemos baixar a guarda. Você pode se lembrar na história da sua vida, você pode se lembrar no cenário da tua vida cristã, um tempo em que você estava muito tranquilo, em que você estava muito sossegado, tomando uma água de coco, comendo um camarão frito, e você estava se lembrando desse tempo de tranquilidade. Só que esse tempo de tranquilidade provocou dentro de você uma tranquilidade tamanha que você se acomodou. Você se esqueceu de que você está em um ambiente de guerra. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A minha luta e a sua luta não é contra seres humanos. Se alguma coisa acontece na sua casa, o ambiente fica hostil, alguma coisa acontece no seu trabalho,
o inimigo usa teu chefe para perturbar o teu juízo, para tirar você da paz, você não vai querer matar ele, você não vai querer brigar com ele, você não vai querer usar a força do seu braço contra ele. Por quê? Porque crente não luta com armas terrenas, crente luta com armas espirituais. E aqui eu vim nessa noite como profeta de Deus para te dizer: você vai sair nessa noite aqui municiado com a palavra de Deus, para você vencer essa guerra nas armas espirituais que o Senhor colocou na sua vida. Israel agora estava num tempo de paz, e por causa disso Deus olha para Israel e diz: vocês estão vivendo muito em tempo de paz. E a Bíblia vai dizer, se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, nos primeiros versículos, a palavra de Deus vai dizer que porque o tempo estava de paz, eles estavam tranquilos, eles estavam acomodados. O versículo 1 do capítulo 6 diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É importante você lembrar e você aprender que o livro de Juízes não haviam reis, ou seja, não haviam governadores, não havia um homem maioral que ditasse as regras. Era um tempo muito difícil. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que Juízes acontece altos e baixos na nação de Israel. Ora eles estão vencendo, ora eles estão se desviando, ora eles estão louvando o nome do Senhor, e ora eles estão adorando a outros deuses. E aqui o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Eles estavam adorando a outros deuses, e por causa disso, a Bíblia vai dizer que o Senhor o entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Diga comigo, 7 anos. 40 anos de tranquilidade. Passou algumas gerações, filhos cresceram, tiveram filhos, vieram netos, e agora essa geração, por causa da desobediência, por causa de dar as costas para Deus, a Bíblia vai dizer que começam 7 anos de perseguição dos inimigos de Deus contra o povo de Deus. Foi o Senhor que os entregou nas mãos dos midianitas. A palavra vai dizer que o povo estava em tranquilidade, mas por causa desses 7 anos agora, eles estão vivendo sob ataque. Eles estão vivendo agora assombrados, eles estão vivendo agora oprimidos pelos seus inimigos. E aqui a gente vê, na palavra de Deus, que os filhos de Israel tiveram alguns sentimentos. O primeiro sentimento que os filhos de Israel tiveram foi o sentimento de medo. Diga comigo, medo. O medo que Israel teve por causa dos midianitas fez com que eles fizessem covas, fizessem cavernas e ficassem em fortificações. Eles estavam agora acuados, eles estavam tenebrosos, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, porque agora aquele tempo de paz tinha acabado e os midianitas estavam assolando os filhos de Israel. O segundo sentimento que estava no coração daqueles filhos de Israel naquele momento é que eles se sentiram debilitados. Diga comigo, debilitados. Eles estavam debilitados por quê, Felipe? Eles estavam debilitados porque os midianitas não apenas vieram para atacá-los, os midianitas vieram também para tirar deles os seus mantimentos, as suas provisões. Então a Bíblia vai dizer que as plantações que os filhos de Israel plantaram, os midianitas vieram e roubaram. A Bíblia vai dizer que o gado, que as ovelhas, que aqueles homens, os filhos de Israel, tiveram por tanto tempo, agora os midianitas vêm e arrasam com o seu gado e com suas ovelhas. Agora eles estão sem mantimento, agora eles estão com fome, agora eles estão passando por necessidade. Pode ser que você esteja agora se lembrando de um tempo de escassez que você viveu. Você pode estar se lembrando agora de um tempo de dificuldade, onde o inimigo veio com uma força muito grande e atacou a tua casa, atacou a tua família, atacou os teus filhos, atacou o teu negócio. Mas a palavra de Deus vai dizer que por causa desse medo, por causa dessa debilidade que eles estavam enfrentando, que está relatada no versículo 4 e no versículo 5, a situação estava extremamente difícil para os filhos de Israel. Mas o que eles fizeram? Eles estavam com medo, sim. Eles estavam debilitados, sim. Eles estavam apavorados, sim. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando a situação estava extremamente difícil, os filhos de Israel levantaram a sua voz e clamaram ao Senhor. Deixa eu liberar uma palavra profética nessa noite aqui. Se você tem mão para levantar, receber, receba. Essa situação extremamente difícil não vai calar a tua voz, mas ela vai ser para que você abra a sua boca e clame ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele virá ao teu encontro e você vai ver.
É. Situação difícil. E eles clamam ao Senhor. Felipe, por que clamar ao Senhor? A minha avó, missionária Júlia, eu sempre falo dela aqui, alguns de vocês já ouviram falar. A minha avó, missionária Júlia, mãe de 9 filhos, 4 homens e 5 mulheres, ela falava para mim: Felipe, clamor é pedido de socorro. Você já viu alguém pedir socorro assim? Senhor, meu Deus e meu Pai, tome tuas mãos. Não, ela falava isso para mim. Pedido de socorro é alto. Se você sofrer um acidente e cair, você vai gritar de dor. Por quê? Porque quem está passando por dificuldade não fica quieto. Quem está passando por um momento difícil não pode ficar sozinho. Quem está passando por um momento difícil certamente não vai aguentar e vai gritar: me ajuda, eu estou precisando. Você não é tão forte para que não precise de ajuda. Você tem o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que está com você. Se você está no momento de dificuldade, clame a Ele. O que está acontecendo com essa geração é que ela está deixando de clamar o poder de Deus. Ela está desacreditando da presença do Todo-Poderoso que fez milagre. Hoje, eu estava ouvindo uma conversa lá no meu trabalho. E aí a conversa era a seguinte: é porque tem alguns que não acreditam nos dons espirituais. Tem alguns que são sensacionistas, com todo respeito. Fique com a sua crença. Mas eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava refletindo nesse texto, falando: meu Deus do céu, eu desacreditar daquilo que a palavra de Deus está escrito, sabendo eu desacreditar daquilo que o céu já fez, é como se eu limitasse o poder de Deus na minha vida e na tua vida. Mas ei, nessa noite aqui eu vim para declarar em nome de Jesus, que o mesmo Deus que operou no meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui. O mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que salvou no passado, o mesmo Deus que curou no passado, o mesmo Deus que deu vitória no passado, Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. Por quê? Porque Ele atravessa séculos, Ele atravessa tempo, Ele atravessa a hora simplesmente para abençoar a minha e a tua vida. Ei, quem tem mão para levantar nessa noite aqui? Eu acredito que você veio nessa noite aqui para receber vitória da parte de Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Então comece a clamar a Ele, comece a clamar a Ele, comece a clamar a Ele nessa noite, porque Ele está ouvindo. O que acontece quando eu clamo? Quando você clama ao Senhor, as portas do impossível são abertas. Quando eu clamo, Felipe, o que acontece? Quando você clama a Deus, Deus revela coisas a você que não revelou a ninguém ainda. Eu não posso desacreditar da palavra, pastor Humberto. Eu não posso desacreditar que Deus, Ele cessou com aquilo que Ele continua fazendo. Não, Ele continua operando. É por isso que Ele disse para os discípulos: o meu Pai ainda trabalha e eu trabalho também. Como Ele está vivo, assentado no trono, como agora Ele está no céu, olhando para mim e para você. Trabalha aqui na terra que Ele trabalha no céu. Clama aqui na terra que Ele responde lá do céu. Porque o nosso Deus é o Deus que responde. Quando eu clamo ao Senhor, Ele atende e escuta. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você clama dentro da sua casa, quando ninguém vê, imagina o Senhor se levantando e se inclinando para ouvir o que está acontecendo. Imagina o céu agora abrindo, Deus se levantando e ouvindo: deixa eu ver o que o meu filho está clamando, porque eu estou ouvindo o clamor dele. Não é porque a resposta chegou na sua hora que ele não está ouvindo. O teu clamor tem endereço, e o endereço é o ouvido do teu Pai, é o ouvido do Mestre, é o ouvido do Todo-Poderoso. Tem alguém para acreditar nessa palavra aqui nessa noite? Ele ainda escuta o clamor. Escuta, Ele escuta. Me prova isso, Felipe. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim. O que está acontecendo? Você está olhando para mim agora, sim. Mas o que está acontecendo? Parou de clamar por quê? Quando eu e você paramos de clamar, nós estamos rejeitando o poder daquele que é, daquele que era,
daquele que há de vir. Mas eu vim aqui nessa noite como boca de Deus dizer para pelo menos uma pessoa: se você está passando um deserto, uma dificuldade, uma enfermidade, Deus está falando através da minha boca para te dizer: clama, 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 clama. Começa a clamar, começa a clamar. Filipe, o que é que eu vou falar? Começa a clamar, porque enquanto você clama, o céu está ouvindo. Enquanto você clama, Deus está se inclinando para ouvir, e tem vitória para aquele que clama. Prova isso, Filipe. É muita palavra de vitória. Se eu quisesse contar derrota, eu não ia estar na igreja. Na igreja não é lugar de derrotado. Fala para 2 crentes aí: na igreja não é lugar de derrotado. Pode falar aí. Você pode até ter perdido a batalha, mas a guerra tu não perde não. Vitória. Aí Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que eu estava pensando enquanto eu estava lendo isso, pastor Jean? Que a gente quer terceirizar o poder de Deus. A gente quer terceirizar. Filipe, como? Me pergunta, como? Te explico. Não menosprezando a unção que Deus derramou sobre a nossa cabeça, mas vem aqui e fala: pastor, ora por mim. Não teve a coragem de orar em casa, experimentar o poder de Deus, quer terceirizar. Quer outra? O bicho está pegando. Eu vou no pastor. Por que não vai no Deus do pastor? Por que não ora? Por que não clama? Deus, Ele está às vezes colocando a gente dentro dessa situação. Não é para Ele ouvir a voz do pastor clamando por nós, não. É para ouvir a voz do filho dele que Ele colocou dentro dessa situação. Aí a gente diminui a ação do Espírito Santo na nossa vida quando Ele quer que você clame, que você ouça. Por quê? Porque se você clamar, Ele vai responder, a Bíblia diz. E não apenas isso, Ele vai revelar a você coisas ocultas, profundas, que você não sabe. Eu estava conversando com a Geisa agora aqui, vindo para a igreja. Amor, precisamos comprar uma Bíblia para as meninas, porque a dela rasgou. Quer ouvir o Senhor? Até clama, mas não ouve. Por quê? Não lê a Bíblia. Até clama, mas não ouve. Por quê? Porque não traz a Bíblia para a igreja. Falei. Não sei se por vergonha, não sei se por medo. Não, facilitador, o celular, tá tudo certo. Se chegar uma mensagem no WhatsApp, tu não vai continuar lendo a Bíblia. Tu vai responder o WhatsApp. Eu estava pensando no tempo que eu dou para o meu Deus dar atenção total. Sabe como é que é o devocional? O devocional, geralmente, coloco no modo avião com um fundinho musical que eu gosto. Por isso que eu coloquei a galera para tocar comigo aqui hoje, né? Coloco um fundinho musical do jeito que eu gosto, modo avião. Por quê? Porque ninguém pode atrapalhar a minha atenção para o meu Deus. Talvez você está lendo a palavra e no momento que você recebe uma mensagem, era a hora que Deus estava te revelando um negócio, aí tu perde. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que eu perdi uma canção que Deus tinha me dado na mente, porque eu estava fazendo outras coisas. Às vezes, a resposta que Deus quer dar para você, você está fechando a porta da resposta. Porque Deus está doido para te revelar coisas. Deus está doido para te revelar estratégias de negócio, estratégias de milagres para você alcançar, de evangelização. Deus, Ele está doido para revelar coisa para você, mas você não está atento. Você até clama, mas o pecado não te deixa ouvir a voz do mestre. Mas nessa noite aqui eu vim como profeta de Deus para te dizer: clama a Ele, e Ele vai te responder, e Ele vai revelar a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Na internet não tem, no Instagram não tem, no YouTube não tem, Elevi não tem em lugar nenhum. Por quê? Porque aquele que clama, a revelação ela vem do céu. Quem acredita nessa palavra pode levantar a sua mão por 1 minuto e clamar a Ele, porque eu tenho certeza, pelo poder da palavra, que Ele te ouve. Ele te ouve. Gideão não foi chamado até aqui. Os filhos de Israel estão em dificuldade. E aí eu aprendo 2 coisas aqui, que eu quero que você reflita comigo. A primeira coisa é a seguinte:
Existem dificuldades que nós enfrentamos, que foi Deus que colocou a gente lá. Quem já passou por uma dificuldade assim, que estava tudo tranquilo, você não tinha culpa de nada, e Deus colocou você dentro desse negócio? Levanta a mão. Quem? Pô. Aí tu fica assim, Deus, não pedi não, pô. Estava tudo tranquilo. Estou orando. Como diz na minha terra, estou na moral. Jejuando. Devocional em dia. Clamando tua presença. Não estava nada, estava tudo tranquilo, não pedi. Tem dificuldades que Deus coloca a gente dentro dela. Você provou para mim que você já passou por isso. Agora eu quero saber se você está na segunda classe como eu também estou. Existem dificuldades que não é Deus que coloca não. É a gente que por burrice a gente entra. Por negligência. Quem já passou por isso aqui? Isso, está comigo, né? Por que eu estou enfrentando isso, Jeová? Tu entrou, eu deixei, agora tu te vira. Negligenciou tua paternidade e teu filho está rebelde, aí a culpa é minha agora. Negligenciou a oração pelo teu filho, pela tua família, aí agora está tudo desconjuntado, aí a culpa é minha agora. Só que a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele está conosco na dificuldade que Ele nos coloca, e Ele está conosco na dificuldade que a gente entra. Sabe por quê? Misericórdia. Misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ei, querido, você veio aqui nessa noite para ouvir de Deus o seguinte: essa dificuldade, se foi Ele que te colocou, ou se foi você que entrou nela, ela não vai te matar, ela não vai te destruir. Continua clamando, continua orando, continua jejuando. Por quê? Porque tem os céus abertos para você, e Ele vai continuar revelando coisas à sua vida. Aí você está comigo ainda? Quem está comigo diz amém. Já viu que no meio da dificuldade, seja ela Deus colocando a gente, ou seja a gente entrando sem Deus, não que Deus não tenha permitido, mas a gente entrou. Você já viu que nesse momento, geralmente, a gente está no moinho, a gente está na moenda. Traduzindo para você isso, é prova, tá? Dificuldade. Dificuldade lá nos jesuítas, na minha terra era moenda, funil. Lembra, amor? Tá como, varão? Tô na moenda. Moenda, sabe o que é moenda, né? Aquele negócio de moer. É tipo fazer bolinho de aipim, né? Lembra? Quem é antigo? Eu vou mostrar para vocês. Encaixava aqui assim, botava um aipim, aí vinha assim, ó. Aí saía a massa. Quem é desse tempo aqui? Quem é? Você é velho, hein, irmão? Você é velho, hein? Ai, meu Deus, veio o gosto na boca agora. Bolinho da irmã Maria no final do culto. A oferta era bolinho de aipim com carne moída. Era. A gente tocava por um bolinho de aipim com carne moída e um copo de suco. Tu acredita? Eu lembro. Estou lembrando aqui agora, ó. Guitarra nas costas. O nome do lugar era Baixadinha. Baixadinha, irmão. Pensa. Era uma ponte que só passava um carro. E a igreja ficava num monte. Eu ia andando. Claro que para louvar o Senhor, mas no final tinha um bolinho de aipim com carne moída. Imagina, moenda, prova, funil, dificuldade, o que os filhos de Israel estavam enfrentando. Mas sempre no meio da dificuldade, Deus vai levantar alguém para falar para a gente. Sempre no meio da dificuldade, Deus levanta um profeta. Eu já falei isso aqui para vocês. Quantas foram as vezes que eu estava numa dificuldade terrível. Estava conversando com a minha mãe essa semana, e ela falando: filho, você lembra? Eu estava lembrando esses dias aqui em casa, que você estava aqui. Eu falo: filho, você falou para mim: mãe, eu estou querendo comer um bife com batata frita, com aquela gordurinha do contrafilé. Ela falou assim: entra para o teu quarto e clama a Deus, Ele vai te ouvir. Falei: vou mesmo? Fui para o meu quarto. E eu gostava de orar, sabe como? Debaixo da cama, da minha cama. Eu orava debaixo da minha cama, botava a cara lá e gritava, irmão. Minha mãe me ensinou, sou neto de Júlia, me ensinou também. Senhor, eu sou teu filho. Assim, pergunta a ela. Depois entra no Instagram dela e pergunta: Senhor, o Senhor sabe do meu coração, eu estou com vontade de comer isso. Não deu 5 minutos.
Minha tia que mora na Barra da Tijuca, mais conhecido como Muzema. Conhece, né, varão? Lugar longe, irmão. 3 ônibus. Sobe monte, desce monte. 12:30. Chega ela com um monte de sacola. Era para ela estar trabalhando. E aí ela entra. A minha mãe chega para ela e fala: Celinha, o que você está fazendo aqui hoje? Dia de semana era para estar trabalhando. Não sei, Zélia. Eu estava no mercado. Aí alguma coisa falou comigo. Eu fui, fiz as compras e trouxe aqui para você. Para vocês passarem o dia aqui. Sem saber de nada. Quando minha mãe abre a bolsa. Felipe! Apanhei, pensei que tinha apanhado, Verônica. Mas ela fala: você estava clamando no quarto e Deus ouviu a tua oração. Eu estou aqui nessa noite como boca de Deus para te dizer: só basta clamar a esse Deus poderoso, porque Ele virá ao teu encontro. Ele virá. Deus levanta um homem. O profeta fala o que tinha acontecido e agora um anjo aparece para Gideão. Gideão estava escondido. Gideão estava escondido. Porque os inimigos, 7 anos, estava tudo maneiro, tudo tranquilo. E agora ele estava escondido com medo. Mas o anjo desce do céu. Meu Deus. Quantos acreditam que Deus pode fazer isso ainda? Eu quero profetizar na vida da igreja aqui em nome de Jesus. Se você tem mão para levantar, recebe. Você vai receber a visita de um anjo. E esse anjo vai trazer uma mensagem para você, uma estratégia nova para você ser bem sucedido no seu trabalho, uma estratégia nova, pastor Jean, para você ser bem sucedido no ministério, uma estratégia nova para você ser bem sucedido nos seus estudos. Deus está falando através da minha boca para te dizer que Ele descerá do céu para dizer para você: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo. Gideão está desesperado. E agora o que acontece no cenário? Deus aparece para Gideão dizendo: você é homem valente. Mas antes ele diz: o Senhor é contigo. Eu vou repetir até você aumentar o seu glória a Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Essa palavra atravessa séculos e chega até nós aqui nessa noite para dizer: o Senhor é contigo. Só que aí tem algumas perguntas. A primeira pergunta é, que a gente deve considerar: Gideão está no meio dessa situação difícil. E aí 3 perguntas apareceu no meu coração. A primeira é: quem sou eu? A segunda é: quem são meus inimigos? E a terceira pergunta é: quem está comigo? Gideão aqui estava com medo. Gideão aqui estava apavorado. Só que Deus, Ele sabia da necessidade de Gideão. Sabe por quê? Porque Deus não chama qualquer um. Se Deus chamou você, se você está aqui na Devec Brasília servindo nessa igreja, foi Deus que te chamou para estar aqui nesse lugar. Você não está aqui para perder tempo. Deus sabia quem era Gideão. Deus sabia das limitações de Gideão. Deus sabia quem Gideão, onde Gideão se encontrava. Por isso Ele mandou um anjo. Ei, eu estou falando para a gente aqui que está no lugar certo, que está na hora certa, que está no cenário certo, e você só precisa ouvir do Senhor nessa noite: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Senhor, mas se o Senhor é comigo, por que isso tudo está me sobrevindo? Por que isso tudo nos aconteceu? E aí, perceba que Gideão, ele faz essa pergunta. E quando a gente pergunta assim, num relacionamento, numa conversa: mas por que você fez isso? Você vai escutar uma explicação. Sim ou não? Se alguém pergunta, hoje rolou uma DR lá em casa, né? Dos filhos com o pai. Hoje foi dia de sermão. Aí eu estava lá, aí Geisa lá da área de serviço, quebrando.
Estava perguntando às minhas filhas, eu queria uma resposta. E elas me deram a resposta. Eu perguntei, por quê? E aí elas me explicaram o porquê. Só que nesse texto aqui, Gideão fala para o Senhor, Senhor, se o Senhor está com a gente, por que isso tudo nos sobreveio? Deus não explicou para Gideão o porquê. Sabe o que Deus fez? Versículo 14, está com a sua Bíblia aberta? Ó a resposta de Deus. Então o Senhor virou para Gideão e disse, vai nessa tua força. Deus não deu explicação para Gideão, ele não queria saber o motivo, Deus não queria saber. O que eu e você podemos aprender com isso? Tem hora que Deus não quer saber o motivo, não. Ele quer que você cumpra o propósito para o qual Ele te estabeleceu. Você está na terra por um propósito, amém? Quem concorda comigo? Quem está na terra por um propósito aí? Levanta a mão bem alto, sim? Se você está na terra por um propósito, cumpra esse propósito para o qual Deus te colocou na terra. Deus não deu a resposta que Gideão queria, mas encorajou ele. E aí verso 15, Gideão vira de novo. E aqui eu acho muito interessante, porque Gideão fala assim, mas Deus, como eu vou livrar o teu povo da mão dos inimigos? Como? Quantas vezes na sua vida, e eu na minha, nós não nos perguntamos, Deus, como eu vou sair dessa? Essa palavra foi para mim, irmão. Como eu vou sair dessa? Como eu vou enfrentar essa situação? Como eu vou derrubar esse gigante? Como eu vou vencer a depressão? Como eu vou vencer a ansiedade? Como eu vou sair dessa crise financeira? Como eu vou sair da dependência química? Como? Deus, Ele não quer saber como vai acontecer. A minha e a tua atitude é apenas confiar na palavra que Ele disse. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Não me pergunte como vai acontecer. Só se lança nos meus braços e aguarda o que eu vou realizar. Tem alguém aqui para por um minuto levantar a sua mão ao alto e glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre? Gideão, eu não quero saber como. Sabe por quê? Porque quem tem a palavra consigo, quem tem a palavra dentro de si, quem está debaixo de uma palavra não se preocupa no como vai acontecer, só se preocupa em quando vai acontecer. Por quê? Porque você não sabe, meu Deus do céu, eu estou debaixo dessa palavra, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está nessa situação. Não me pergunte como eu vou sair, não me pergunte como eu vou alcançar, mas eu quero que você levante a sua mão junto comigo e comece a glorificar, porque eu posso ver Deus agindo. Ele está agindo. Se o Senhor está contigo, é Ele que garante como você vai vencer. Aí você fica se perguntando talvez, como minha família vai ser salva? Como que eu vou vencer esse pecado? Como o meu projeto vai dar certo? Como minha casa será construída? Ei, Deus. Aí Deus está dizendo para você, não me pergunta como não, porque eu já te dei uma palavra, eu sou contigo. Não me pergunta como teu filho vai ser salvo não, eu sou contigo. Não me pergunta quando aquela tribulação no trabalho vai acabar não, eu estou contigo dentro dela. Não me pergunta como vai acontecer, você só tem que ter uma palavra. Não temas, eu estou contigo, homem valente. Seja forte e corajoso. Enfrenta, vai em cima, porque eu sou contigo. E aí algumas coisas nós precisamos parar de fazer. Primeira, nós precisamos parar de dar desculpas. Nós precisamos, segunda, parar de procurar culpado. Já viu? Lá em casa tem duas. Ah, é porque ela. Ah, a culpa é dela. Quem tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos sabe do negócio que eu estou falando. Ah, a culpa é dela. Ah, a culpa é dele. Para de procurar culpado. Se você está nessa situação, enfrentando essa dificuldade, para de procurar culpado. Você tem que ter uma certeza, o Senhor está contigo. É tão simples, né? Mas quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente se esquece desse negócio.
que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está conosco e a gente não precisa dar desculpa. A gente não precisa procurar culpado, a gente só precisa confiar na palavra que Ele disse. E a terceira coisa, não se preocupa com o tamanho do inimigo não. Olha o contexto social de Gideão. Ele era da família mais pobre de Manassés. E ele era o menor da casa do seu pai. Aí você acha que Deus está preocupado com o contexto que você vive ou que você nasceu? Quem está preocupado com o teu passado é o diabo. Ele quer te ver lá preso no passado, preso na ansiedade, preso na depressão, naquilo que passou. É ele que está preocupado em atacar a tua identidade. Mas quando Gideão ele fala: Senhor, mas a minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Deus ele poderia responder o como, mas Deus ele falou: olha, Gideão, não temas, porque eu estou contigo. Para que você saiba que eu estou contigo, eu vou enviar você diante desses seus inimigos e você vai vencê-los como se fossem um só homem. O nosso Deus, Ele é capaz de transformar um grande exército que vem contra nós. Eu estou liberando essa palavra, e se você tem fé para acreditar, levanta a tua mão aí para receber. Deus, Ele é capaz de transformar um exército que vem contra nós em apenas um só homem. Para quê, pastor? Você vai enfrentar esse inimigo no mano a mano. Você vai enfrentar esse inimigo no cara a cara. Mas quando esse inimigo vier contra você, ele vai parar e vai olhar. Ele não está sozinho, porque ele não está apenas no nome dele. Tem alguém que enviou ele e está do lado dele. Quem é? Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Se você acredita nessa palavra, levante a sua mão por um minuto e adore a esse Deus que está contigo no meio dessa batalha. Você não vai perder. No dicionário de Jesus Cristo de Nazaré, ele desconhece a derrota. Por quê? Porque Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Você não precisa ficar preso naquilo que te prende no passado. Imagina se Gideão olhasse para a sua trajetória. Imagina se Gideão olhasse para as circunstâncias. De escondido, agora ele vira um vitorioso do povo de Israel. Se coloque de pé, por favor. Nessa noite talvez você tenha entrado aqui precisando de um socorro de Deus. Pastor, eu vou lá. Quer saber? Eu vou no culto da vitória. Mais um culto, mais uma terça-feira. Mas eu venho com a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Não se turbe o teu coração, porque Ele é contigo. Ele renova as tuas forças dia após dia. Você vai vencer. Esse gigante até parece ser maior do que você. O gigante da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade. Talvez a tua casa esteja toda revirada, filho brigando com pai, pai brigando com filho. Talvez estejam aqui famílias que estejam a ponto de se separar, casamentos. Mas na noite desse dia, Deus me trouxe aqui para te dizer: o Senhor é contigo. Você vai vencer essa batalha. O Deus Todo-Poderoso vai alcançar o coração do teu filho, vai alcançar o teu casamento, vai alcançar o teu trabalho. Você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver diagnósticos sendo mudados e alterados por causa da palavra que você recebeu nessa casa. O Senhor está contigo para vencer essa situação. O Senhor está contigo. Você pode virar para pelo menos duas pessoas aí nessa noite e dizer: o Senhor é contigo. Fala para quem está na sua frente, fala para quem está atrás de você: o Senhor é contigo. Eu vim aqui como boca de Deus para te dizer: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Paulinho. O Senhor é contigo, Letícia. O Senhor é contigo, Joel. O Senhor é contigo, Daniele. O Senhor é contigo, Aqueline. O Senhor é contigo. Tem alguém para levantar as mãos agora? Levante as suas mãos agora o mais alto. Você está num ambiente de guerra, levante a sua mão lá no alto. O calabarassuri bicaia. Urabacandarabacandaраia. Comece a clamar a Ele aí agora. Comece a clamar a Ele aí agora.
Comece a clamar a Ele agora. Por quê, Felipe? Porque enquanto você está clamando ao Senhor aqui agora, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você está clamando o Senhor aqui agora, Deus está tocando na vida do teu filho e da tua filha. Enquanto você está clamando o Senhor aqui agora, Deus está te dando estratégia de estudo para você passar nessa faculdade. Enquanto você está clamando aqui agora, Deus está visitando o teu coração e limpando toda a sujeira do pecado. Enquanto você está clamando aqui agora, Deus está agindo dentro do teu lar. Eu vou ouvir testemunhos dessa noite. Se você acredita nessa palavra, levante a sua voz. Levante a sua voz em clamor a Ele, porque aquele que clama a Ele responde. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo.